A paz do Senhor Jesus para a igreja. Mais uma vez estamos se encontrando através desta live nesta noite para falarmos também da Escola Bíblica Dominical, onde estamos estudando nesse trimestre a respeito dos Salmos, aquele que nos ensina como louvar a Deus e nos mostra exemplo de grandes homens que tinham prazer de louvar a Deus. E hoje estamos diante da lição 10, que tem como título Rendendo Graças ao Senhor. Nós temos motivo, para rendermos graças ao nosso Deus pela sua fidelidade, pela sua bondade, pelo seu amor e pelo cuidado que Ele tem tido conosco, com toda a sua igreja. Não é? A verdade, igreja, é que eu creio que logo está passando e estaremos juntos. Ao invés de nos vermos aqui através desse YouTube, vamos nos ver pessoalmente ali na igreja. Ali juntos podemos adorar o nosso Deus. Mas essa lição de hoje nos traz a respeito de como render graças ao nosso Deus. E a gente pergunta, temos motivos para render graças ao nosso Deus? Ele tem te guardado, tem te defendido, tem te dado paz, alegria, confiança, mesmo diante do que está acontecendo aí no mundo, mas a igreja continua firme, porque tem um Deus que cuida, tem um Deus que diz, eu estou aqui. Nada é maior do que eu e eu cuido daqueles que me pertencem, Ninguém pode tocar daquele que está na mão do Senhor, E nós, como igreja, estamos debaixo da potente mão de Deus. Eu vou ler um versículo aqui, que é um dos motivos, aliás, dos maiores motivos da gente ter motivo de render graças ao nosso Deus. Está aqui no livro de Mateus, uns entre centenas deles, tem aqui no livro de Mateus, 2 versículos, eu vou ler aqui, no capítulo 8, versículo 16 e 17, que diz: Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou a todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Está escrito desta forma. E se está escrito, é verdade. Se está escrito, foi pelo nosso Deus, pela inspiração do Espírito Santo, e a Bíblia diz que o Senhor vela pela sua palavra. Igreja é um motivo de a gente se alegrar, porque Deus, Ele fez tudo isso quando estava aqui na terra, mas Jesus não parou. Ele simplesmente cumpriu o ministério dele, foi assunto aos céus e deixou a igreja para continuar cumprindo aquilo que ele estava fazendo aqui. Esse versículo que eu acabei de ler, isso continua acontecendo, feito pela igreja. Por quê? Porque ele disse, deixou escrito também, ou mandou o Espírito Santo, tocou no coração para o apóstolo escrever: essas obras que eu faço, vocês farão maior do que elas. Então, está na mão da igreja fazer tudo isso. Basta crer. Então, temos mais do que motivo para adorarmos e rendermos graças, agradecendo ao nosso Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E cuidado, essa segurança e essa confiança que nós temos não tem preço. O mundo não tem isso, mas nós temos, porque somos igreja do Senhor, E Ele deixou isso conosco, para que temos paz, temos alegria e confiança até a sua volta. A introdução diz: o estudo do Salmo 118 destaca a relevância de exaltarmos o caráter de Deus, confiarmos nele em todo o tempo e testemunharmos dos seus maravilhosos feitos. O caráter de Deus, igreja, é motivo da gente realmente exaltar, Porque o caráter da gente, o caráter do homem, é a maneira, como ele age e reage, E então aquilo leva à conduta moral, moral daquilo que ele é. Então o caráter de Deus, ele tem uma característica impressionante, interessante para a igreja, é a fidelidade. Deus não mente, Deus não engana,
Deus não diz aquilo que não pode fazer, porque Ele pode todas as coisas. Então, é motivo de a gente realmente confiarmos em todo o tempo. Já imaginou você ter alguém que você pode confiar em qualquer momento, em qualquer tempo, sabendo que ele nunca vai lhe trair, nunca vai lhe enganar e nunca vai falhar com você? Isso é motivo de você ter muita... E além de tudo, não é uma pessoa qualquer. Você está falando de Deus, aquele que criou os céus e a terra e que criou todas as coisas e que todo o poder está na sua mão. Então, esse não trai, esse não engana, porque o caráter dele é de fidelidade para com todos, né? Inclusive para os seus, né? E testemunharmos os seus maravilhosos feitos. Quanta coisa Deus tem feito por mim, tem feito por você, tem feito pela igreja. Como acabei de falar, essa segurança que nós temos, essa fé que nós temos, essa alegria que nós carregamos, vem dele. Vem dele. Isso é motivo da gente realmente adorarmos, agradecermos, né? E rendermos graça a Ele, porque Ele é digno de todas essas coisas, né? Então, o tópico primeiro fala: louvor como resultado da confiança. Nós louvamos a Deus, né? Porque confiamos nele. O Salmo 118 é um chamado para louvar a Deus pela sua bondade e o seu socorro. Interessante o testemunho do salmista sobre o valor e a confiança de Deus. O salmista tinha essa confiança em Deus porque Deus agia na vida dele. Ele aprendeu a confiar no Senhor, né? E ele viu muitas coisas. Só pelos feitos passados, ele tinha motivo mais do que tudo para adorar a Deus e para louvar a Deus, né? E nós? O versículo que eu falei, o que Jesus fez para nós? O que Jesus fez para nós? Levou para a cruz as nossas enfermidades e todos os nossos pecados e ali apagou, para que deixarmos livres para servi-lo e para adorá-lo, livre da escravidão de Satanás que tinha escravizado a humanidade por causa do erro, do pecado de Adão, né? E Jesus fez tudo isso por nós. Então é motivo da gente verdadeiramente rendermos graças a Ele por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez. O 1 do 1 fala Salmos Halel. Halel é uma palavra hebraica que significa louvor. Então, os judeus identificam esse salmo, o Salmo 136, como um grande Halel. O Halel eram recitados nos cultos da sinagoga e nas 3 grandes festas de peregrinação, que era a Páscoa, Pentecostes e Cabanas, ou tendas, né? Além da festa de dedicação do templo, constituem os salmos de exaltação aos atributos de Deus e à sua obra salvadora, né? Então, nessas festas, principalmente nessas festas, a sinagoga ela louvava esse salmo, né? Esse salmo que mostrava as características de Deus, era uma maneira de agradar e de louvar a Deus pelos seus atributos, pela sua grandeza, pelo seu poder e pela alegria que eles estavam na presença de Deus. Então esse salmo era chamado dessa forma porque era um salmo que falava muito das grandezas de Deus, né? Então, vamos fazer aqui, para não cansar muito os irmãos, procurar encurtar o máximo possível, só dar uma pincelada por cima, né? Porque não dá para falar, aprofundar-se muito em tudo, né? O 2 fala, o título. O primeiro falamos da parte integrante dos Salmos de Halel. E o segundo é o título. Por que esse título, né? O Salmo 118 não tem nenhum título que apresente uma ocasião histórica da sua composição. Por que fala isso? Porque normalmente quando o salmista escrevia um salmo, era porque era algo que acontecia. Acontecia muito com Davi. Sempre que havia um acontecimento na vida de Davi, ele registrava aquilo através de salmo, de oração ou cântico, né? Mas esse salmo não tem assim um título, não explica que tem um título. Simplesmente o salmista estava querendo adorar a Deus, porque reconhecendo Deus como soberano em sua vida, né? Por um lado, ele se encaixa perfeitamente no retorno do cativeiro da Babilônia, é uma explicação. A nação representada pelo orador tinha sido severamente punida pelo pecado, cercado quase até a extinção pelas nações, né?
A gente sabe que Judá, Israel, por causa do seu pecado, muitas vezes entraram em cativeiro. E desse momento estava voltando Israel, né, Judá do cativeiro da Babilônia. Ele passou 70 anos por causa de sua desobediência. Não ouviu o profeta, não ouviu a voz de Deus. E por causa disso, Deus permitiu que ela fosse passar um tempo como escravo da Babilônia. É aquela história, não quis louvar a Deus, sendo livre, tendo toda a oportunidade de louvar a Deus, de obedecer a Deus. Então, às vezes, Deus permite essas coisas para a pessoa perceber a diferença que é louvar a Deus, estar na mesa do Senhor ou estar preso à mesa do inimigo. Foi o que aconteceu com Israel, com Judá, por causa da sua desobediência. Porém, o Senhor livrou o seu povo e a nação começou a se reconstruir conforme Deus havia planejado e como Deus havia planejado e a louvá-lo por permitir que vivessem. Né? Então o povo estava feliz por quê? Talvez isso não seja compilado por causa disso. O pessoal estava feliz. E feliz eles escreviam salmos, feliz eles oravam, feliz ele voltava a adorar a Deus, porque foi um tempo, Deus só permitiu um tempo como castigo, mas nunca Deus abandonou Israel, como Deus nunca abandonou a igreja. Muitas vezes erramos, falhamos, né? Passamos por nossas lutas, nossas dificuldades, muitas vezes até procurado pelas nossas próprias mãos, mas mesmo assim, na sua fidelidade, Deus nunca nos abandona, sempre tem um momento dele nos trazer de volta e nos abençoar e colocar no caminho novamente, né? Então, esse salmo tinha título, mas acha-se que foi em agradecimento a Deus, depois que ele voltou, que o povo voltou da Babilônia. O 1,3 diz, um salmo que expressa gratidão. Percebemos ao longo dos versos que compõem o Salmo 118 que o salmista procurou expressar sua gratidão a Deus, rendendo a Ele graças em decorrência da sua bondade. Quando a gente reconhece Deus e quando a gente vê a bondade de Deus, não tem como a gente não render graças a Ele. Não tem como a gente não abrir nossa boca para louvá-lo. Não tem como a gente, para a palavra dele, né, ouvir Deus falando. Porque o que é a Bíblia? Nada mais, nada menos do que a palavra de Deus escrita. E tudo que está escrito aqui é verdadeiro, porque foi através do Espírito Santo, que é o verdadeiro autor da Bíblia, que deixou escrito. E que tudo que está nela é verdadeiro e tudo que está nela ou se cumpriu, ou está se cumprindo, ou se cumprirá. Mas nenhuma letra, nenhum tio, como disse Jesus Cristo, vai cair. Tudo que está nela é verdadeiro. Por isso que precisamos aprender a crer na palavra do Senhor, aquilo que está escrito. Quando as promessas que tem na Bíblia, as declarações, que existem promessas e existem declarações. E também aquela parte onde há as advertências. Precisamos estar atentos quando lemos a Bíblia e aquilo que Deus fala conosco, para que a gente não venha cair em dificuldades por desobediência, né? Então, louvando a benignidade e ressaltando os livramentos e a salvação alcançada por meio da ação de Deus, bendizendo o fato de que Deus é aquele que fortalece. É esse o motivo que ele está fazendo. Ele bendizia por tudo aquilo que Deus fazia e que Deus fortalecia. Ao agradecer e louvar a Deus, o Senhor, o salmista expressa seu amor a Deus e de forma pura, sem fingimento e desinteressado. É dessa forma que precisamos louvar a Deus, né? Sem fingimento, verdadeiramente com o coração e desinteressado. Não é eu tentando barganhar com Deus, não. Eu vou louvar a Deus porque eu vou agradá-lo e eu agradando ele vai fazer a minha vontade. Não é assim que funciona. A gente agrada a Deus porque ele é digno e o que ele tinha de fazer por nós, ele já fez. Não que ele nos deixou de abençoar, nos direcionar ao caminho, inclusive com coisas materiais. Mas tudo que Deus tinha que fazer por nós, ele já fez. Mas ele continua nos abençoando, nos dando graça, nos dando força e nos mostrando o caminho a seguirmos. E quando somos obedientes a ele, com certeza ganhamos muitas coisas, inclusive coisas materiais, né? Tirando a paz, a alegria, a confiança da salvação, tudo isso. Mas Deus ainda nos dá muitas coisas materiais, porque somos filhos dele e é do agrado dele abençoar os seus filhos.
Em tempo difícil é importante ser enfatizado a atitude e a gratidão de Deus. Por exemplo, num tempo como esse, né? Tanto o povo aí desesperados, governantes desesperados, dono de empresa perdendo dinheiro, muitos até fechando a empresa, pessoas muitas vezes perdendo emprego, mas a gente percebe, igreja, que em nenhum momento Deus nos abandonou. Deus continua cuidando de nós, não nos tem deixado faltar nada, tem nos dado força, alegria, confiança e dizendo, meu filho, logo, logo estamos saindo disso. Mas enquanto não sai, eu continuo cuidando de vocês. Porque Deus não só cuida no tempo de bonança, né? Na dificuldade, principalmente, é que Ele está presente e que é Ele que cuida de nós. Então, tudo isso é motivo para que a gente seja grato ao Senhor em todas as dificuldades nesse momento que estamos passando. Mas Deus nunca nos abandonou, né? Nunca faltou a palavra de Deus em nossas vidas. Temos a palavra em casa, temos o pastor que continua pregando a palavra para nós, tem a escola dominical, tem a oração dos irmãos, quantos pedidos de oração a gente vê os irmãos pedindo num dia, quando é no outro dia, veio o agradecimento que a pessoa já saiu do hospital, já está sendo, Deus já operou e a pessoa já está bem. Isso é motivo para a gente entender que Deus nunca nos abandonou e não é nesse momento que Ele vai nos abandonar. Então, igreja, é motivo da gente sempre ter motivo para render graças ao nosso Deus, porque Ele é presente, Ele é o Jesus daquela época que operava milagres, é o Jesus de hoje que continua operando milagres, basta a gente crer e pôr a palavra em prática. É só isso que precisamos fazer. O resto é com o Senhor, né? A gente faz a nossa parte e Jesus a nossa parte possível. E Jesus faz a parte dele que para nós é impossível, mas para ele não. Para ele é coisa normal. E o tópico 2, falando um pouco aqui a respeito do caráter de Deus. Diz assim: o Salmo 118 é um convite para que o povo de Israel verbalize ou fale, né, sua gratidão ao Senhor. E em decorrência das características que compõem seu caráter, que é bondade, benignidade, o Deus que escuta. Você já imaginou? Você tem paciência para escutar, muitas vezes, o problema do seu irmão? Às vezes até da sua própria casa. Tem paciência de sentar e ouvir tudo aquilo que o seu irmão tem a dizer, as suas fraquezas, as muitas coisas que para ele é muito sério, mas só para ele, na verdade, não é uma coisa tão séria, mas para ele é muito sério. Você sempre tem emprestado seus ouvidos para ouvir o seu irmão? Você sabe o que acontece? Deus empresta o dele. A gente fala, muitas vezes oramos horas, né? 40, 50 minutos, uma hora, contando nossa dificuldade, nossa luta ao Senhor, e Ele está escutando. Você é uma dádiva que é do Senhor. Muitas vezes nós não temos essa paciência de escutar 5 minutos. Muitas vezes o pai e a mãe não querem escutar nem seu próprio filho, que precisa dele para orientá-lo. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus sempre tem paciência. Isso é de manhã, é de noite, é de madrugada, é qualquer hora. Você precisou, Deus está lá pronto para escutá-lo. Isso é motivo de você louvá-lo e adorá-lo ou não? Porque aqui na terra, muitas vezes não encontramos esse ouvido, esse ombro para nos escutar, né? Mas o nosso Deus faz isso por nós, mesmo sendo do tamanho que Ele é, da grandeza que Ele é. Ele tem essa paciência de escutar cada um de nós. Por isso que ele diz, louvai ao Senhor porque Ele é bom. Né? É o 2:1. Louvai ao Senhor porque Ele é bom. A bondade é o mais elevado princípio moral de Deus. Ao qualificá-lo como bom, informa-nos que nele não há defeitos, ele não age com perversidade, nele há luz e não trevas, e não há maldade. Enfim, tudo o que provém de Deus é bom. Os seus caminhos, os seus decretos, Deus é bom em sua essência. Olha, e sabe quem é esse Deus? É aquele que diz que todo aquele que crê nele, todo aquele que crê em Jesus Cristo, Deus deu-lhe o poder de fazer filhos de Deus. Então, na verdade,
esse que acabamos de falar aqui, com todas essas qualidades no seu caráter, é o nosso Pai. E Jesus Cristo, o nosso irmão, aquele que tem nos dirigido, nos encaminhado para chegarmos ao Pai no dia que saímos dessa terra. Então, igreja, só tem motivo para agradecer ao nosso Deus. Só eu não, nunca, nunca me falta motivo para agradecer a Deus. Mesmo nos dias de luta, nos dias de dificuldade, mas isso faz parte aqui da terra. Mas o nosso Deus continua bom e agindo ao nosso favor. Nele não há defeito, né? Não há perversidade. Deus em nenhum momento olha para você com a intenção de lhe fazer o mal ou com a intenção de lhe castigar. De jeito nenhum, né? Muitas vezes passamos por lutas, algumas para aprendermos e outras porque procuramos com as nossas mãos. A Bíblia diz que de que se queixa o homem, né? Das suas próprias iniquidades. Não é de Deus, é dos nossos próprios erros. É os nossos erros que geram, muitas vezes, dificuldade, lutas e tribulações. Não vem de Deus, porque Deus não traz esse tipo de coisa para ninguém. Então ele é bom. E tudo que é bom provém de Deus, até o decreto de Deus. É bom, porque Deus é bom na sua essência. Então não tem como a gente, em algum momento, a gente, mas Deus falhou aqui, Deus foi ruim comigo aqui. Nenhum momento isso acontece, igreja. Porque Ele é perfeito, Ele nunca erra e Ele é constante. Nós somos inconstantes, somos falhos. Um dia estamos de uma maneira, no outro dia estamos de outra, mas Deus não. Deus é sempre perfeito, é sempre da mesma maneira. Então, igreja, Ele é motivo da gente adorarmos esse Deus.